E aí, meu público, aqui é o Léo, e você está no Upside Movies. E sempre é muito chocante quando a gente está assistindo alguma história e de repente o protagonista fica mal, se torna o responsável por todas as coisas ruins que estão acontecendo. Nem sempre o protagonista é bonzinho, um modelo de virtude, nem todo protagonista é um Aragorn. Alguns protagonistas possuem fraquezas, possuem erros, mas mesmo assim eles são os nossos olhos através da história, a gente acaba meio que confiando neles, e quando o protagonista vai se corrompendo, acaba sendo um baque muito grande. E no vídeo de hoje, a gente veio ver sobre 5 protagonistas que se corromperam, que se tornaram os vilões daquela história. Mas antes da gente começar, se você curte filmes, séries, teorias, referências geek, listas, uma opinião sincera de um apresentador muito carismático, a gente está com uma meta de bater 100 inscritos até o final desse mês de julho, então eu convido você a se inscrever. Eu conto com vocês. Walter White em Breaking Bad. Cara, o Walter White, logo no início de Breaking Bad, é meio que um professor de química comum, um pai de família comum, um cara que vive uma vida medíocre. Ele é frustrado por nunca ter feito alguma grande realização, é cheio de amarguras e arrependimentos, e é um cara muito passivo, que não tem o respeito do próprio chefe, dos próprios alunos, do próprio filho. As pessoas tratam Walter como se ele fosse um coitado, até que ele descobre que ele tem câncer e não tem muito tempo de vida. Então ele começa a fabricar substâncias ilícitas para deixar dinheiro para a família dele antes dele morrer. Mas à medida que isso vai acontecendo, o Walter ele vai sucumbindo cada vez mais ao orgulho. E no início é muito fácil torcer para o Walter e a gente simpatizar com ele, porque comparado a outros criminosos, como o próprio Tuco Salamanca, que era um maníaco, é muito fácil torcer para o Walter, mostrar que ele ainda assim parece ser um cara razoável, que está fazendo aquilo pela família. Mas a principal premissa da série desde o início é mostrar como aquele cara vai se corrompendo, como aquele professor vai se tornar o Tony Montana do Novo México. E quando isso acontece, na verdade vai acontecendo de forma lenta, até que o Walter vai se tornando cada vez mais o Heisenberg. E quando acontece, é muito impactante. O Walter acabou se corrompendo não mais por necessidade, mas sim pelo orgulho, pela vaidade, porque ele tinha oportunidade de parar, tinha oportunidade de largar tudo aquilo, mas ele preferiu aquilo. Ele preferiu seguir aquele caminho, o que é uma das quedas mais trágicas, mas ao mesmo tempo mais bem escritas de toda a ficção. E se você não assistiu Breaking Bad, fica aí a recomendação. Vale muito a pena. Mas agora saindo do calor do Novo México, lá de Breaking Bad, e indo para uma das franquias mais icônicas de todas. Não tem como não falar de Star Wars e do melhor e mais bem escrito personagem dessa franquia, o Anakin Skywalker. Porque a gente acompanha o Anakin como sendo uma pequena criança ali no início da trilogia prequel, que descobre que vão descobrindo que ele é o escolhido, aquele que iria destruir o Sith e trazer o equilíbrio de volta para a galáxia. Mas à medida que a história avança, o Anakin ele se torna um cavaleiro Jedi, um herói das guerras clônicas, mas ele começa a ter visões de uma profecia em que ele ia perder a esposa. Por ser muito apegado às pessoas, por ser muito emotivo e ter muito medo de perder a esposa, a Padmé, o Anakin se deixa ser manipulado e acaba caindo para o lado sombrio. E a partir disso, ele vai se tornando cada vez mais o Darth Vader. E quando ele cai para o lado sombrio, acreditando que é a única maneira dele salvar a esposa, ele acaba sendo responsável por matar a própria esposa, sendo meio que uma profecia autorrealizável. E no fim ele se torna o vilão mais icônico da ficção. Mas o Anakin, apesar de ter uma queda trágica, eu acho que é o único dessa lista, um dos únicos, que conseguiu se redimir. Porque ao final da trilogia clássica, ele consegue salvar a vida do próprio filho, matar o Palpatine e trazer o equilíbrio para a força, salvar a galáxia, mostrando que sim, a profecia estava certa e o Anakin era o escolhido. Ao mesmo tempo, é a história de queda de um herói mais bem escrita e a história de redenção, ou uma das histórias de redenção mais bem escritas. Star Wars é muito bom, cara.
que bom que acabou no episódio 6. Agora indo para um clássico do cinema, O Poderoso Chefão. Parecido com Breaking Bad, ali sendo numa mesma pegada, a gente também tem uma família criminosa que é o Vito Corleone, um chefão da máfia implacável lá em Nova York, e cujo todos os filhos também são envolvidos, exceto o caçula, o Michael, que ele quer manter distância porque ele sente vergonha de tudo aquilo. Inclusive ele fala isso no início do filme para a noiva dele. Não, isso são eles quem, não sou eu. Mas o Michael, meio que por necessidade de sobrevivência, depois que o pai dele sofre uma tentativa de assassinato por uma família rival, acaba entrando naquele mundo. E ao final da história ele se torna o que ele prometeu que ele nunca viraria, o que ele fugiu para não se tornar. Só que o Michael se torna meio que pior do que o pai dele foi, porque o Vito era um mafioso implacável, mas tinha muito zelo pela família, enquanto o Michael, como poderoso chefão, começa a colocar os negócios acima de tudo e acaba destruindo tanto a vida pessoal dele e tudo. É também uma das quedas mais trágicas de um dos melhores personagens do cinema, Dom Michael Corleone. Agora, saindo de Poderoso Chefão, da máfia italiana, e indo para uma série de ficção científica que me surpreendeu muito. Ultimamente, eu tenho recebido, assim, não é segredo para ninguém que eu gravei no canal, um vídeo de opinião sobre por que foi muito difícil assistir Dark e sobre como eu abandonei Dark no terceiro episódio. Mas alguns inscritos e alguns comentários falaram que valia a pena eu tentar de novo, que eu podia assistir, que eu precisava dar uma segunda chance. Daí eu tive um pouco de paciência, dei uma segunda chance para Dark, e muito obrigado por esses inscritos que fizeram insistir nessa série, porque é uma série muito boa, e em Dark a gente tem o exemplo do Jonas. Basicamente tem todo aquele conceito de viagem no tempo, de um ciclo de tragédias que acontece a cada 33 anos, e tem um vilão que é o Adam, que quer escapar do fluxo do tempo. E o Adam comete várias atrocidades em nome de um paraíso utópico que ele promete para as pessoas. Mas o paraíso, na verdade, é uma destruição em massa. Ele acredita que a aniquilação é a única forma de fugir do sofrimento. E na série a gente descobre que o Adam é uma versão do Jonas, do futuro. E o Jonas, ele faz de tudo para evitar com que ele se torne o Adam. Ele não quer se tornar o Adam, ele quer fugir de tudo aquilo. Mas quanto mais ele tenta evitar de se tornar o Adam, quanto mais ele tenta fugir de tudo aquilo, quanto mais distante ele tenta se manter daquele destino, mais próximo as escolhas que ele faz acabam deixando ele de virar o Adam. Então, meio que o tempo acaba sendo um destino muito cruel da qual o Jonas não consegue escapar. E para finalizar, a gente tem Death Note, o Light Yagami. O Light recebe aquele caderno acreditando que ele está fazendo justiça, combatendo o crime, limpando o mundo. Mas a gente percebe que é muito mais do que isso. Que ele na verdade é um cara vaidoso, orgulhoso, tal como o Walter. E ele quer ser o deus do novo mundo. E cada passo que o Light vai dando, mais pessoas ele vai manipulando e mais tragédias começam a acontecer por causa dele. Mas e aí, qual dessas histórias de queda você mais gosta? Particularmente, a que eu acho mais legal é a do Anakin, que não cai por orgulho, mas sim por medo, por angústia, por desespero. Mas e aí? Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre alguma que faltou. Não esquece de se inscrever para ajudar a gente a bater a nossa meta e deixar o like para continuar recebendo os vídeos do seu apresentador favorito. Que a força esteja com vocês e fiquem com Deus.